Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Dr. Caleri, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e faço alguns vídeos na internet para explicar como funciona o judiciário, traduzindo o juridiquês. Muita gente não consegue entender o que é progressão de regime, o que é um sexto, o que é 2/5, o que agora entrou porcentagem, na progressão de regime, como funciona 20%, 30%. E é para isso que eu estou aqui, para dirimir essas dúvidas. Hoje eu vou começar uma série para falar da nova lei de anticrime. Vocês sabem que houve uma mudança na lei, mais uma mudança. Eu estava abrindo aqui o Código Penal, simples aqui no computador. Se você abre qualquer artigo, abre o artigo 157 aqui, cada linha tá, redação dada pela Lei 13.654/2018, incluído pela Lei 9.423/96, incluído pela Lei 13.964/2019, que é a que nós vamos discutir hoje. Então, se você ver aqui, tem uma série de leis que vão mudando o código todos os dias e as pessoas se perdem. Ainda mais as pessoas simples que não conhecem, não tiveram acesso à área do direito. O meu amigo Mário Oliveira Filho, juntamente com a professora Patrícia Vanzolini, estão fazendo alguns vídeos no Papo de Criminalista, mas ali é voltar diretamente para criminalistas, para advogados mesmo. Eu não, o meu vídeo é para estudantes de direito, alunos, estagiários e para pessoas comuns, pessoas que têm parentes presos e que têm interesse em saber como funciona a nova lei, ok? Só para fazer um pouquinho de histórico, quando eu fiz o mestrado na PUC em 1991, o meu orientador era o professor Disseu de Mello. Hoje ele tem um busto dele lá no Fórum da Barra Funda, Fórum Humanista Mário Guimarães. Tem lá um busto de homenagem a ele pela Crimesp. Ele era presidente do Tribunal de Justiça, agora deve estar em Brasília, se eu não me engano, como ministro no STJ. Excelente professor. Naquela época, nós não tínhamos internet, nem tínhamos celular, WhatsApp, nada. Então toda a pesquisa era de campo mesmo. E eu fui incumbido de fazer um trabalho sobre os códigos penais. Para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo hoje no Brasil aconteceu em 1930. Como assim? Vamos lá, vamos fazer um pequeno histórico? Vamos voltar? O primeiro código brasileiro foi o Código do Império, em 1830, do Dom Pedro I. Foi considerado o melhor código da época, de todos os tempos, naquela época na Europa, em todos os tempos, foi um excelente código, excelente. Previa as garantias de direitos individuais, estava perfeito. Você sabe que depois de um bom trabalho, o segundo trabalho não é tão bom assim, né? Aí veio em 1890, com a República, veio o Código Republicano, de 1890. Foi massacrado. E o meu trabalho era defender esse código, não foi fácil não. Mas eu achei na época, eu lembro até hoje, uma revista O Cruzeiro, de 1901, se eu não me engano, eu achei essa revista e lá tinha uma defesa do próprio autor do código. E aí, de 1890 até 1930, vieram tantas leis, que as pessoas se perdiam. Hoje você tem internet, veio a nova lei 13.964, que é a lei que entrou em vigor agora dia 24, a conhecida como a lei anticrime, o pacote anticrime. E aí você baixa na internet, já vem o código todo atualizado. Agora você imagine isso em 1930, que nem televisão direito tinha no Brasil, a televisão veio em 1950. Então, o que aconteceu? Um desembargador pegou, eu não lembro o nome dele agora, ele pegou todas essas leis e fez um compêndio, juntou tudo. Ficou tão bom o trabalho, ele fez para os alunos dele. Hoje eu faço vídeo para meus alunos, ele fez a junção de todas as leis, uma espécie de vade-mecum, para os alunos dele. Ficou tão bom que o governo, preguiçoso, não quis fazer um novo código, juntou essas leis tudo e fez a consolidação das leis penais, em 1932. Aí, 8 anos depois, na era Vargas, na época da ditadura Vargas, foi feito o novo Código Penal brasileiro, que está atual até hoje, fazem 80 anos. Em 1940 foi editado o novo Código Penal brasileiro. E em 1941, o Código de Processo Penal. Os dois estão em vigor até hoje. E aí, você imagina, vão mudando as leis e fica essa salada de lei. Então, a lei é extensa, é importante, então eu vou falar em vários vídeos, falar sobre essa lei. Primeira mudança importante, logo de cara, artigo 75. Aqui é o limite de cumprimento de pena. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, o sujeito pode ser condenado a 30 anos, 40, 100, 200 anos.
ele só poderia cumprir somente 30 anos. Agora, com a nova lei, aumentou para 40. Então, se você é condenado a 200 anos, é feito na execução criminal, é feito um processinho chamado unificação de penas. As penas são unificadas e elas caem automaticamente para 40 anos. Só que tem um detalhe. Ah, professor, ele vai ficar 40 anos só preso, vagabundo 200 anos. Que vantagem leva então o cara que foi condenado a 38 anos? Muitas. Pois não. Vamos lá. Na progressão de regime é porcentagem agora, mas antigamente era um sexto, um quinto, 2/5. Vamos lá. Ele via a progressão de regime é do total da pena e não da pena unificada. Então, se eu vou dar um exemplo clássico. Se eu sou condenado a 100 anos de prisão e eu tenho que cumprir, vamos lá, 90 anos de prisão, tenho que cumprir 1/6 da pena, se ele deveria cumprir 1/6 da pena, a minha pena cairia para 30 anos, até antes da lei. Eu não cumpro 1/6 de 30 anos, eu cumpro 1/6 de 90 anos. Então eu teria que ficar 15 anos preso para ter progressão de regime. Então esses 40 anos, pessoal, é de ponta a ponta, sem direito a nada, ok? Vamos lá. Outra mudança importante. Ontem eu fui contratado por uma cliente minha para tentar pedir o livramento condicional do filho dela. O filho dela falta 1 ano e pouco só apenas, foi condenado a 1 ano e 9 meses apenas. E ele deu um azar violento, cometeu uma falta grave. Vocês sabem, nos meus programas lá de progressão de regime, que quem comete falta grave perde o direito à progressão de regime durante o tempo da falta, que é 1 ano. O período depurador é 1 ano. Aí o que acontece? No artigo 83, que prevê o livramento condicional, nos requisitos do livramento condicional, não previa a falta. Então, até quem cometeu o crime até dia 24 de janeiro tem direito ao livramento condicional, mesmo tendo cometido falta. Aí, agora com o novo pacote anticrime, viram que tinha uma falha grave, que é uma falha mesmo. Se você não pode progredir de regime porque cometeu falta grave, como é que você vai progredir no livramento condicional? Como é que você vai sair diretamente para a rua? E aí, aumentaram a letra B do artigo 83 do Código Penal. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, para você obter livramento condicional agora, você não pode ter cometido falta grave também. Tá bom? Essa é a primeira parte, que é no segundo vídeo eu vou falar sobre as mudanças no artigo 157, que é o mais comum aqui no Brasil, que os advogados militam todo dia aqui no fórum. É o artigo 33 da Lei de Tráfico e o artigo 157, são os mais comuns, que aí o furto, que a gente vê no fórum. E as mudanças foram importantíssimas, foram grandes. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o artigo 157 e as mudanças da nova lei, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.